Programa não recomendado para menores de 10 anos. A passagem de hoje está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtude e louvável. A tradução da CNBB traduziu o verbo como ocupai-vos, né? Mas no original, isso aqui poderia ter sido traduzido como o seguinte: quanto ao mais, irmãos, que na vossa mente só exista, que habite a vossa mente, somente o que é verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude e é louvável. Veja só, a palavra de Deus está dizendo que deve habitar a nossa mente somente isso aqui, somente o que é verdadeiro, somente o que é digno de respeito, justo, somente o que é puro, amável, honroso, ou o que é virtude e é louvável. Veja bem, talvez você está pensando assim: nossa, padre, esse versículo não descreve a minha mente. Porque o versículo está dizendo, né? O que é puro, o que é honroso, o que é bom, o que é louvável, né? O que é digno de respeito deve habitar a sua mente. Padre do céu, minha mente é uma ansiedade, é uma impureza, são pensamentos de julgamento, são pensamentos de inveja, são pensamentos desejando o mal ao outro, né? Veja bem, a palavra de Deus quer ordenar a nossa mente, o nosso pensar. A palavra de Deus quer ordenar nosso cérebro. E para isso ela nos direciona a ter Cristo na nossa mente, a ter Cristo no nosso pensamento. Para que, tendo Cristo, nossa mente centrada em Cristo, nosso pensar centrado em Cristo, aí sim o que é nobre, o que é justo, o que é puro, o que é digno de respeito vai reinar nos nossos pensamentos. Mas como eu dizia antes, a gente não controla facilmente a mente, né? E às vezes quando vem um pensamento negativo, que não tem nada a ver com isso que eu li aqui, infelizmente, né? Pensamento de morte, pensamento de impureza, um pensamento de inveja, um pensamento de ciúme, um pensamento de autodestruição, de prejudicar alguém ou de se automutilar. Você tem que enfrentar esse pensamento, em primeiro lugar, com a oração, ruminando a palavra de Cristo, ruminando a pessoa de Cristo. Antigamente o pessoal costumava rezar muitas jaculatórias, né? Que são pílulas de oração. O que é jaculatória? Por exemplo, os padres do deserto rezavam muito nos primeiros 4 séculos da igreja: Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Eles repetiam isso o dia inteiro, né? Eles iam pensando e falando isso, deixando isso entrar no coração deles. Alguns repetiam o nome de Jesus, 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 Jesus. Eles iam ruminando com a palavra, porque a palavra, ela contamina o que você pensa, o seu pensar, o seu cérebro. O que você fala molda em partes o seu cérebro, o seu pensamento. Se você só xinga, só fala impureza, tem gente, me perdoe, que só fala de impureza, só fala de banalidade, só fala de pornografia. Você está moldando o seu pensamento com o que você fala, sabe? Isso é fato. Então, se você rumina a palavra de Deus, se você rumina e medita os mistérios da vida de Cristo, você vai trocando o pensamento ruim pelo pensamento bom. Claro, é uma batalha, é um combate, porque a nossa mente é o maior campo de combate, o campo de batalha que existe. Como dizia Dostoiévski, eu gosto de dizer essa frase: a mente humana é o campo de batalha onde Deus e o diabo guerreiam, né? E é fato mesmo. Mas você tem que rezar, ruminar a palavra de Deus, pedir ao anjo da guarda quando vier um pensamento ruim que te ajude, rezar o seu anjo também que o Senhor te deu para te proteger. Talvez agora você está com um monte de pensamento ruim, peça ao seu anjo da guarda que te proteja, invoque o nome de Jesus sobre a sua mente. Mas também, e aqui eu vou entrar também com um argumento científico, não só espiritual, aprenda, amado filho, amada filha, a não encucar, né? A não encanar com seus pensamentos. Porque o pensamento a gente tem que lidar com ele como a gente lida com a mosca. Já aconteceu de você estar almoçando, por exemplo, aqui, Cachoeira Paulista tem muitas áreas rurais, né? Vamos supor que você vai no sítio, na fazenda lá do seu amigo, ou no sítio da sua avó,
E você está sentado comendo, no sítio é muito comum, na cidade também pode acontecer, mas no sítio é mais comum. De repente você está comendo e vem uma mosca chata para o lado do seu prato. O que você faz? Você espanta a mosca, né? E volta a comer. Já aconteceu de você ver alguém, por exemplo, vem uma mosca, a pessoa espanta a mosca, joga o garfo, a faca no chão e sai correndo atrás da mosca no meio do colonhão, no meio do cafezal, e a mosca foge lá para perto do rio e a pessoa vai atrás: eu vou te matar, sua mosca. Você já viu alguém fazendo isso? Só se a pessoa tiver um probleminha, né? Não, você espanta a mosca e segue a sua vida. Às vezes, com pensamento negativo, nós temos que ter a mesma postura. Se você encuca, se você encana, se você começa a remoer um pensamento negativo. O que é remoer? É pensar e pensar e pensar. Mulling over, dizem os americanos, né? Você vai remoendo, isso você vai dando força para isso. Então, às vezes, veio o pensamento ruim, dá um tapa só para ele não entrar no seu prato e segue a vida. Se você foca nesse pensamento ruim, ele cresce. Tudo que a sua mente se foca, em que a sua mente se foca excessivamente, filho amado, filha querida, tende a crescer, sabe? Então, alguns pensamentos negativos, você vai ter que aprender a conviver com eles. Dá um tapa para eles não caírem no prato e segue a vida. Padre, mas a mosca está ali, eu estou ouvindo o zumbido. Eu estou comendo aqui o meu feijão, eu estou comendo aqui o meu cuscuz, eu estou comendo aqui o meu arroz e feijão, minha salada, eu estou ouvindo zzz. Só o zumbido não vai te atrapalhar. O problema é se ela sentar no seu prato. Ela não sentou, então deixa ela quietinha lá zumbindo. Se você se distrair com feijão, com arroz, ou lembrando do trabalho, da escola, você nem vai mais perceber o zumbido da mosca, vai ficar imperceptível. Então, o problema acontece, isso no processo da ansiedade, no processo da depressão. Nesses processos cáusticos, ansiogênicos, por exemplo, o que dá força a isso na nossa mente é o ruminar, o remoer pensamento negativo. Eu sou feio, ninguém me ama. Eu sou feio, ninguém me ama. Eu não sou talentoso. O fulano não me deu atenção. Eu devia ter falado melhor com o Beltrano. Filho, filha, o que passou, passou. Você não muda o ontem. Você só muda o agora, e mudando o agora, você muda o amanhã. Então desencana com o que já passou. Para de ficar se culpando pelo que não deu certo, pelos seus erros, pelas expectativas que você não correspondeu das pessoas. Você não tem que ser perfeito, você não tem que acertar sempre. E para de se comparar com os outros, você não está apostando corrida com ninguém, tá? Você tem o seu tempo, o seu momento. Deus está agindo na sua vida, Ele tem coisas lindas só para você. Descansa em Deus. Para de remoer o pensamento negativo. Para de querer ficar correndo atrás da mosca. Deixa ela lá. Moscas sempre existirão. E como eu dizia, o pensamento é uma máquina de pensar. É como quando uma pessoa está fazendo meditação. Eu vou falar amanhã no aprofundamento à libertação da mente ansiosa, que está sendo virtual, né? Só quem se inscreveu está participando, que amanhã cedo vai abrir as inscrições. Eu já falei mais uma vez por poucas horas. Eu vou falar amanhã sobre a meditação, que é importantíssimo. Segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, a meditação é o padrão ouro para você hoje, não medicamentoso, para você enfrentar a ansiedade e a depressão. Certos tipos de meditação que focam sua atenção em algo específico, que te dão uma âncora ali, né, para você pensar, refletir, meditar. Mas às vezes quando você está meditando, você tem que ter uma âncora. Por quê? Porque a tua mente é uma máquina de pensar. Você está meditando, por exemplo, usando como âncora a respiração. Você está se concentrando na respiração. Você está focando os seus olhos, sua mente, seu coração, os seus 5 sentidos na âncora que é a respiração. Mas pode ter certeza que no meio da meditação você vai voar. Você vai pensar na morte da Bezerra, você vai pensar no Brasil que perdeu da Croácia na Copa do Mundo. Chato lembrar você disso, né? Mas aconteceu. Você vai lembrar do tombo que você caiu numa casca de banana, escorregando. Mas cada vez que você pensar nisso, você tem que voltar para a âncora. Volta a se concentrar na respiração. Assim também é na oração. Às vezes você está rezando, né? Tentando viver essa palavra aqui de Filipenses 4:8. Somente o que é belo, verdadeiro, digno de ser amado. Na oração, na igreja, aí vem um pensamento ruim. Vem um desejo de ciúme de alguém. Vem um pensamento impuro.
vem um pensamento catastrófico, volta para meditação, volta para pensar em Cristo, volta para meditar o mistério do texto ou do rosário se você está rezando. Volta para a missa, volta para o ambiente. É sempre uma luta, porque a nossa atenção, sobretudo nesse tempo de rede social, de internet, de YouTube, a nossa atenção é muito concorrida, né? E quantas pessoas, me perdoe, alimentando a sua mente de lavagem hoje em dia também, né? Depois a pessoa, padre, eu não quero ter pensamento ruim. Mas me perdoe, mas ela só ouve essas músicas. O enredo da maioria das músicas hoje é pegação, é traição, é bebedeira, é só disso que as músicas falam, é sexo. Você só ouve essas músicas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você deixa acessar a sua mente através dos seus 5 sentidos. A visão, né? A audição, o olfato, o tato, tudo. Purifica a sua mente, sendo um guarda daquilo que você deixa entrar ou não dentro de você. As músicas hoje, me perdoe, é só traição, é só pegação, é só bebedeira. Quantos vídeos impuros. Você sabia? A pornografia é uma das indústrias mais ricas, bilionárias do mundo. Você sabia que só no Brasil se produz mais de 60 vídeos pornográficos por dia? E por que se produz? Porque tem quem consome. Tem um monte de gente viciada nisso, alimentando uma indústria bilionária que coisifica seres humanos, que coisifica as pessoas, que peca contra Deus e que contamina a sua mente. Quando você vê um vídeo impuro, sabe, ele acessa a sua mente e aquele conteúdo fica ali. E muitas vezes vai gerar o pensamento impuro. Claro, se você já viu, se confessa, não consuma pornografia, é um pecado grave contra Deus, sabe? É coisificar o ser humano. Quanta gente não consegue viver bem o casamento, ter uma relação sexual saudável com a esposa, porque só é viciado em pornografia, naquele estímulo visual, e depois não tem apetite, não tem disposição para o sexo real, para o amor real. Mas às vezes você vai vendo a pornografia, ou vendo imagens eróticas, que tem demais na internet, no TikTok, não é? Isso vai dominando a sua mente, e os pensamentos impuros vão indo e vindo. É preciso rezar mais, é preciso purificar propriamente, estando na presença de Jesus eucarístico, contemplando Jesus na Eucaristia. Precisamos ser mais sábios, gente, sábias, para de fato escolher o que nós vamos permitir acessar a nossa mente. Porque o que entra pelos nossos olhos vai na nossa mente, vai parar na nossa mente. O que entra pelos nossos ouvidos vai parar pela nossa mente. E é aquele caminho sinestésico, né? Você pensa algo, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera um sentimento, o sentimento gera uma atitude. Então você tem um pensamento impuro, vai gerar uma emoção impura, um desejo, sentimento impuro, vai gerar uma atitude impura. Então esse é o ciclo da tentação. E o inimigo está sempre nos tentando, e às vezes nós damos corda para a tentação, porque nós vamos alimentando a nossa mente de impureza, de conteúdos ruins. Quanta gente só assiste série com violência, com sangue, cortando cabeça, com traição, as novelas mesmo. Gente, me perdoe, é só traição muitas vezes, violência, é um curso de como se tornar um malandro que mente, que não paga conta, que trai, né? Se você alimenta o seu coração e sua mente disso, me perdoe a sinceridade, a sua mente vai pensar isso. A sua mente vai pensar isso. Então a gente tem que escolher bem o que a gente vai deixar entrar no nosso pensamento. A gente tem que aprender a ruminar aquilo que é de Deus, aquilo que é bom. Porque veja bem, a nossa mente é muito importante. 87% das nossas enfermidades começam na mente, sabia? A psicossomática, né? Quantas enfermidades psicossomáticas começam na mente? Os pensamentos negativos que a gente alimenta, a baixa autoestima, os pensamentos depreciativos com relação a nós mesmos. A gente precisa mudar esse padrão de pensamento negativo, tirar essa lavagem da nossa mente e começar a viver essa palavra, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é belo. Mas para isso a gente precisa se alimentar disso. Para o que é justo, belo, digno, verdadeiro, nobre habitar a sua mente, você precisa se alimentar disso. Lendo a palavra, estando na presença de Deus, ouvindo pregações. Não é que você vai viver só na igreja, entendeu? Não. Você tem que ter um momento de lazer, tem muitas coisas boas na sua vida, ir num clube, tirar férias, comer uma comida gostosa com a sua família. Mas
Alimente-se do que é bom, do que vem de Deus, do que te dá vida e paz, e não do que subtrai a sua paz.